Será que a minha filhinha vai menstruar? Coitadinha, é tão novinha. O que tu me diz, doutor? Eu não sei vocês, mas eu, Dr. Júlio Dias, só confio vacinas com o padrão americano feito aqui em Dois Vizinhos, na Droga Mais. Vacinas de meningite, vacinas de varicela, vacinas da gripe, do resfriado, todas as vacinas para o seu calendário e sua criança ficar com a maior segurança possível. Droga Mais aqui em Dois Vizinhos é a melhor de todas. Na rua 28 de novembro, 261, centro de Dois Vizinhos. Droga Mais, a melhor de todas do Sudoeste. Oi, pessoal. Dias saudáveis com o Dr. Júlio Dias. Estou aqui para mais esclarecimentos e principalmente para levar para você, mamãe e papai, um pouco de informação traduzida na linguagem bem fácil de entender. Todos nós amamos demais nossos filhos, nossas queridas crianças que vão crescendo. Chega um momento da vida em que elas adquirem uma certa estatura e elas adquirem uma formaçãozinha no corpinho já com padrão de adulto, né? Aquela transição da infância para a pré-adolescência, da pré-adolescência e vida adulta. Isso gera um pouquinho de ansiedade dos pais, gera um pouquinho de medo das crianças, principalmente nas meninas, e gera um pouquinho de insegurança para os meninos, né? Porque, poxa, meu corpo está mudando, né? Minha voz está engrossando, ou eu estou cheirando já na axila, meu seio está crescendo. O que eu faço, doutor? O que eu digo para minha filha? E o que eu devo me preocupar se realmente está na puberdade, está na época certa, está na idade certa? E também, será que não é uma puberdade precoce? Puxa vida, eu menstruei, doutor, com 13, 14 anos. Minha filhinha só tem 9 anos e meio, coitadinha. Não dá para a gente bloquear? O que eu faço? Então aí tá. Essa é uma dúvida dos pais do dia a dia. Todos os dias aqui no consultório, tanto na rede pública como na rede privada, é sempre motivo de dor de cabeça. As meninas menstruam entre 9 e 13 anos. Quanto mais tardio, melhor, né? Teoricamente, melhor por quê? Melhor porque ela teria uma chance maior de crescer e adquirir a estatura final. Quando que é considerado uma puberdade precoce? Isso está mudando um pouco o conceito, tá? Mas antigamente, ou até em pouco tempo, puberdade precoce era uma menstruação ou pelo menos uma alteração corporal significativa, do ponto de vista de mama, pelos, acne, pelos axilares, cheirinho da menina antes dos 8 anos de idade. Mas hoje a gente avalia mais fatores, como idade óssea, a estatística da família e região do Brasil ou do mundo, né? A gente sabe que a influência do sol facilita muito a maturidade sexual precoce. As crianças obesas, né? Elas têm também uma taxa hormonal um pouco mais elevada, porque ela tem maior substrato com os hormônios, que são os hormônios da gordurinha. Isso faz com que também elas possam ter uma puberdade pouco antecipada. Então, basicamente, puberdade precoce, em linhas gerais, seriam sinais de aumento de mama e pelo, em menstruação antes dos 8 anos de idade, e das meninas, né? A puberdade precoce dos meninos, a gente considera então abaixo dos 9 anos, né? Normalmente entre 9 e os meninos entre 9 e 14 anos é normal a puberdade deles. O que marca, né? Assim, um avanço na menina é a primeira menstruação, a menarca. E o menino é o crescimento testicular. Um testículozinho, ele sai de testículo infantil para um testículo maior, e aí com isso vem o aumento de pênis, vem o aumento, então vem os pelos pubeiros, axilares, o cheirinho, a acne, a oleosidade no rosto, e esse crescimento um pouco mais acelerado. Então, o que a gente tem que fazer sempre, o ideal, então, é todo o acompanhamento pediátrico desde o nascimento, conforme a gente já falou em aulas anteriores. A cada faixa etária, a Sociedade de Pediatria recomenda revisões, pelo menos esses adolescentes anuais, para justamente a gente ter um parâmetro, né? O melhor parâmetro é o crescimento. Então, peso, estatura, índice de massa corporal, e aí avaliação nutricional antropométrica, que a gente chama dessa criança, desse adolescente, isso vai nos dar um parâmetro legal lá para frente, se está no caminho certo, se está
dentro da expectativa de altura da família, e também se essa criança está se desenvolvendo, né, fisicamente muito bem. Bom, então não se desesperem sempre que você notar qualquer coisa, qualquer sinal de aumento de mama. As meninas costumam aumentar primeiro um mamilo, né, um seio de um lado só, fica aquele botãozinho mamário dolorido, ela se queixa para a mãe, aí a mãe acaba achando que bateu na escola, que se machucou, acaba vindo para consulta. Na verdade não é, começa um botãozinho mamário, depois de alguns dias ou alguns 30, 40 dias começa o outro lado, e essa maminha vai aumentando e começa a aparecer uns pelinhos por menos. Então são fases, basicamente 5 fases, que a gente chama entre mama e pelo, em que a criança fica em torno de 4 a 6 meses em cada fase. Ou seja, começou o botãozinho mamário, ela deve menstruar entre 1 e 2 anos após o início desse eixo. Quem que faz esse comando? A glândulazinha lá na hipófise, que é a glândula central, que libera os hormônios, estimula ou dá o sprint de largada para a produção hormonal do corpo todo. E no caso da menina, estimula o ovário a produzir os hormônios então femininos, que vão fazer esses caracteres sexuais secundários, e no menino também estimula o testículo, que produz o hormônio masculino, que vai dar então a característica né, prevista geneticamente para essa criança. Isso tudo é um processo natural, um pouquinho de ansiedade, modificação tanto comportamental, como do ponto de vista de ansiedade, porque é uma transição normal, mas é um processo bacana, muito bom de ver. Eu gosto muito dessa parte, de acompanhar as crianças, passar segurança para eles, passar para eles que isso é saudável, né? É isso que a gente espera de toda criança, que tenha essa parte dos caracteres sexuais secundários já desenvolvidos, para lá no futuro eles tenham a sua vida plena, com família, direitinho, conforme é a expectativa de todos. Então não se desespere muito se a sua filhinha começar já com esses caracteres. Isso é um pouco genético, às vezes a mãe menstruou lá, mais ou menos nessa idade, lembrar que tem a genética dos dois lados. Então, e que uma vez atingida a idade esperada, por exemplo, começar esses caracteres após os 9 anos das meninas, e após 9, 10 anos dos meninos, é esperado, né? Claro que a gente tem um pouco também de medo, ou até a expectativa de altura. É muito comum elas virem aqui no consultório, doutor, mas eu vou ficar baixinha, né? Daí eu calculo a expectativa da família, faço um cálculozinho, aquele que a gente já falou em aulas anteriores, mais ou menos a menina, então, a altura do pai menos 13 centímetros, mais a altura da mãe, e dividir isso por 2, né? Isso acaba dando uma expectativa familiar. Então, se a criança está na curva e a gente vem acompanhando essa curva já há longo tempo, a gente vê que ela está na expectativa que lá no final vai atingir esse alvo que a gente calculou, está dentro do esperado. A gente deixa o organismo desenvolver naturalmente essa fase hormonal. Agora, está muito abaixo disso, está lá 10 centímetros abaixo da expectativa familiar. A criança está com idade óssea no raio-x já avançada para frente. Opa! A gente faz a avaliação com o endocrinologista pediátrico, que faz então toda uma série de cálculos e olha, vamos ter que bloquear essa menstruação, esperar um pouquinho, deixar ela crescer e depois a gente larga, né? Então, uma vez definido que não é puberdade precoce, que está dentro do período certo, mas não vai atingir a estatura-alvo e está muito abaixo da média, por exemplo, porque vai ter 1,44m, a gente não quer isso, né? Logicamente, 1,50m, 1,50m e poucos, já está mais ou menos bom. Mas se a expectativa é 1,70m, tu não vai ter 1,50m, tu tem que ter alguma coisa para fazer esse controle. Aí a gente faz ultrassom de ovários da menina, faz a esterilidade óssea, faz uma dosagem do hormonal geral. Nos meninos a gente faz também idade óssea, faz a medida do testículo, a medida do pênis, faz dosagem de hormônios também. E aí sim, olha, o endócrino define se a gente bloqueia ou não, se a gente espera ou não, ou se já dá para largar, que a criança vai ser, é o que está previsto geneticamente para ela. Ela vai ser um menino, uma menina saudável, do ponto de vista clínico e principalmente do ponto de vista psicológico e emocional. Espero ter ajudado a todos e lembrando que dias saudáveis com o Dr. Júlio Dias.